Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Não luto contra a intolerância religiosa. Muito bem, esse é um tema polêmico, né? Sempre que trago assuntos polêmicos eu faço questão de lembrar que tudo que eu produzo é apenas e tão somente um ponto de vista e acho também importante deixar claro logo no começo dessa reflexão que, sim, a intolerância religiosa é um grave problema no Brasil e eu espero que nos próximos anos as autoridades brasileiras trabalhem com muito ardor para impedir o crescimento dessa verdadeira tragédia religiosa que infelizmente abala tantas pessoas, né? Dito isso, eu vou tentar explicar aqui para vocês por que eu não luto contra a intolerância religiosa. Bom, eu realmente acredito que grande maioria dos intolerantes são, na verdade, pessoas ignorantes, pessoas que não conhecem aquilo que estão criticando e que também cresceram num contexto religioso que os fez pensar que a religião deles é a única verdadeira, é a única que pode salvar o ser humano. Então, quando eles veem algum parente indo para a Umbanda, indo para o Candomblé, indo para o Espiritismo, eles se desesperam, porque na cabeça deles essas religiões são demoníacas. E ele não consegue entender como um ente querido dele vai mexer com essas coisas. Então, é ignorância, né? A gente já disse aqui no canal 1 milhão de vezes, né, que quem acredita em diabo, por exemplo, são as pessoas das igrejas, né? O espírita não acredita em diabo, o umbandista não acredita em diabo, o candomblecista não acredita em diabo. Quem acredita em diabo é o católico, é o evangélico, né? Mas ainda assim, na cabeça deles, o que a gente está fazendo só pode ser coisa do diabo. Então, eu acho que muitas dessas pessoas agem de forma intolerante porque, no fundo, estão preocupados com seus entes queridos. A gente pode discutir se isso é uma forma saudável ou não de preocupação, mas para mim é muito claro que seja isso. Nesses meus 21 anos, né, de contato com espiritualidade, conversando com gente de todo o Brasil, isso para mim é muito claro. Quantas e quantas pessoas já me procuraram dizendo assim: Léo, meu pai é um homem muito bom, sempre fez tudo pela família, é uma pessoa bacana, dedicada, mas ele não aceita que eu possa estar num terreiro, porque na cabeça dele isso é coisa do demônio. Eu estou mexendo com espiritualidade ruim, a minha vida vai desandar. Então, é por isso que eu digo que muitas dessas pessoas, no fundo, são apenas ignorantes, elas não têm conhecimento. E agindo de forma talvez impulsiva, talvez de forma amedrontada, acabem por cercear a liberdade de seus familiares, ou pelo menos criando, né, muitos obstáculos para que eles possam exercer as suas respectivas espiritualidades. Agora, é claro que existe uma minoria, que é uma minoria muito ruidosa, que é uma minoria fanática, é uma minoria bitolada, é uma minoria cega. E para essas pessoas não tem diálogo. Para essas pessoas é só o rigor da lei, porque não adianta você conversar, elas estão tão cegas dentro das suas verdades que elas não têm capacidade de entender o próximo ou de compreender que existem N formas de espiritualidade, né? Então, para essas pessoas não tem conversa, é só o rigor da lei. Mas para outra grande parte, que penso ser a maioria, para essas pessoas sim, o diálogo pode ser importante. E eu vou contar aqui para vocês rapidinho uma experiência que eu vivi nesse sentido. Quando eu comecei o meu desenvolvimento, eu trabalhava num escritório em que uma parte das pessoas era católica, outra parte evangélica. E aí um dia conversa vai, conversa vem, eu falei para eles: olha, eu estou frequentando um terreiro de Umbanda, estou desenvolvendo a mediunidade, e eles começaram a rir, porque eles acharam que era uma piada. E eu falei: não, isso é verdade. E quando eles perceberam que eu estava falando sério, eles ficaram assim meio sem graça, mas aí o chefe do setor chegou e falou: Léo, mas como que é isso? Me explica. E aí eu comecei a falar para ele o que era a Umbanda. E ele ficou encantado. E ele disse: Léo, eu sou católico, mas eu sempre ouvi falar coisas horríveis sobre a Umbanda. Que lá tinha sacrifício de bebês, que lá vocês faziam maldade,
que lá era uma coisa do diabo, e eu falei, nada mais longe da verdade, né? A gente nem diabo acredita, e ele ficou muito espantado. Então, foi uma conversa tensa inicialmente, mas depois ela foi muito gostosa. E meses depois eu tive uma surpresa. Ele um dia chegou no escritório e falou assim: Olha, a gente fez um almoço em família, e aí um primo meu começou a falar da Umbanda e do diabo e não sei o quê. E eu peguei e falei: Opa, pera lá, não é assim não. Tem um rapaz que trabalha comigo lá no escritório e ele me falou que a Umbanda é assim, que a Umbanda é tal e tal. Então ele repetiu para a família aquilo que eu havia dito para ele. E provavelmente foi a primeira vez que aquela família pensou na Umbanda, talvez de uma forma positiva, né? Então eu acredito muito na força do conhecimento. E é por isso que eu não luto contra a intolerância religiosa. Eu luto a favor do conhecimento. Eu luto a favor do esclarecimento. E é por isso que eu gravo as reflexões. É por isso que eu escrevo textos. É por isso que as minhas redes sociais estão cheias de postagens sobre espiritualidade. É por isso que eu mostro para todo mundo aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, porque eu acho que isso é que tem força de mostrar para uma pessoa que o que ela acha que é a religião do outro, muito provavelmente não é verdade. E é por essa razão que eu nunca aceitei participar de passeatas, manifestações. No auge do canal Voz Espiritualista, eu fui convidado para fazer palestra, fui convidado para congresso, cheguei a ser convidado para dar uma entrevista aqui para a televisão local e eu falei, não aceito a respeito desse assunto da intolerância, porque eu não quero falar daquilo que é ruim, eu quero falar daquilo que é bom. Então, eu não acho que essas coisas resolvam, acho que elas fazem barulho, mas não acho que resolvam. Eu nunca vi um quadro de intolerância melhorar porque as pessoas começaram a fazer passeata, ou porque fazem lives falando desse assunto, ou porque escrevem textão no Facebook. Para mim, isso só faz barulho. O que efetivamente tem potencial de ajudar a resolver este problema é espalhar conhecimento. E é por isso que eu sempre digo no final das minhas reflexões: se você gosta, compartilha. Às vezes você pega um áudio meu, manda para um familiar seu que é intolerante e ele vai ouvir, talvez ele vai mudar de ideia. Talvez ele comece a repensar a sua postura. Eu já tive N feedbacks nesse sentido, né? Então, eu não luto contra a intolerância simplesmente porque eu acho que isso é perda de tempo. Acho que isso só faz barulho. Eu prefiro trabalhar em prol do conhecimento, em prol da divulgação. Acho que isso tem um poder de transformação muito maior, né? E também por seguir a filosofia de Saint Martin, quando ele disse: Eu desejei fazer o bem, mas não quis fazer barulho, porque senti que o barulho não fazia bem, assim como o bem não fazia barulho. Então, eu tento seguir isso e continuo fazendo o meu trabalho, continuo mostrando para quem tem interesse, mas sem fazer barulho. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.